Deixa eu começar admitindo um paradoxo curioso, né? Eu tenho zero interesse por carros, esportes de carros e automobilismo em geral, mas no cinema, onde esse tipo de coisa ganha uma camada narrativa muito mais estimulante do que da vida real, aí sim eu acabo me interessando e me empolgando com esse assunto. No geral, filmes de corrida podem parecer semelhantes demais para quem não se importa com isso, mas quando eles são bem feitos, quando eles conseguem ser envolventes, estimular nossa atenção para além do aspecto visual da velocidade dos carros, eles se tornam muito emocionantes, mesmo quando a trama permanece simples ou até meio batida, com perdão do trocadilho. O que explica o meu envolvimento com Fórmula 1, o filme, com o Brad Pitt, né? Eu achei o filme simplesmente delicioso de assistir, e eu tava até preocupado pensando na duração longa de 2 horas e meia, mas eu juro que eu não senti esse tempo passar, já que a narrativa tá sempre em movimento, né? Pegando embalo e oferecendo tipos bem variados de emoção ao longo do caminho. E não só emoções baratas, mas o tipo de coisa que só acontece quando o roteiro entende profundamente do assunto que ele está retratando, ao ponto de saber brincar com os diversos elementos específicos desse universo do filme, né? Tirando ótimas oportunidades de conflito e resolução naqueles cantinhos não tão conhecidos ou explorados antes. Nesse caso, o filme realmente se debruça sobre o universo do automobilismo e encontra formas muito criativas de brincar com suas regras, com as possibilidades do que pode ser feito na pista de corrida, fazendo com que cada etapa desse desafio traga suas particularidades e se diferencie da etapa anterior. Pensando simplesmente nas corridas, é admirável como o roteiro está sempre encontrando diferentes estratégias por parte dos pilotos que a gente acompanha, que resultam em formas distintas de garantir pontos, de prejudicar os adversários e reconfigurar a dinâmica da pista, num movimento que vai muito além de simplesmente, nossa, agora o personagem vai ganhar porque ele decidiu pisar mais fundo no pedal do carro. Não. Aqui, essas eventuais vitórias ocorrem a partir de estratégias bem deliberadas que podem ou não dar certo a cada corrida, mas que sempre resultam em aventuras bacanas na pista, algo até próximo do que a gente veria num Speed Racer, por exemplo. E com o adicional emocionante da trilha sonora do Hans Zimmer, amplificando tudo isso com a sua textura distinta de sempre, né? Algo que ele já tinha feito no filme excelente Rush, No Limite da Emoção, mas que ele repete dessa vez com a mesma habilidade. Claro que esse uso dos pormenores do automobilismo poderia ficar confuso para quem não acompanha esse esporte de perto, como eu no caso, mas daí que entra o personagem do Brad Pitt sendo esse arquétipo tão bem resolvido na sua simplicidade. Aqui ele interpreta o Sonny Hayes, um piloto que se acidentou quando novinho numa corrida com Ayrton Senna, vale dizer, e daí abandonou a carreira, vivendo as últimas décadas de um jeito totalmente nômade, chegando em lugares alternativos para disputar corridas inusitadas e indo embora sem sequer tocar os prêmios que ele vai conquistando. O Sonny é o clássico estereótipo do homem solitário, veterano e super habilidoso que atrai a todos com seu carisma e se manda dali assim que o seu objetivo é cumprido, desaparecendo no horizonte como um pistoleiro dos filmes do Clint Eastwood. Num retrato bem proposital dessa fantasia masculina de autossuficiência e mistério que cerca figuras assim. Nesse sentido, eu gosto de como o filme mostra essa energia cativante do personagem contagiando aos poucos a equipe de corrida da qual ele passa a fazer parte, né? E isso é apresentado no jeito como o Sonny acorda todo dia bem cedo para correr, e daí ao longo da história a gente vai vendo cada vez mais pessoas da equipe correndo com ele, né? Se identificando com seus hábitos e querendo aprender alguma coisa com o seu modo de vida. É básico, mas funciona. Mas o que torna essa caracterização do Sonny ainda mais interessante é o contraste entre ele e o Joshua Pierce, o seu parceiro de equipe novinho, cabeça quente e frustrado, que parece sofrer bastante com o peso de existir nessa geração excessivamente midiática, onde cada passo da sua carreira ganha uma repercussão absurda na internet, o que resulta nesse ruído excessivo que oprime bastante esse piloto iniciante. E daí o Sonny surge como essa figura de salvação da geração anterior, né? Onde tudo era mais simples, onde não existia o smartphone, as redes sociais, a equipe de marketing não ditava tanto cada pedacinho da vida de um atleta, enfim. O Sonny tem coragem de quebrar ou dobrar as regras do esporte, tem coragem para arriscar a vida e fazer isso com a mesma postura descolada e com aquele sorrisinho autoconfiante que ele exibe o tempo todo, né? Ele tem coragem de rejeitar a oferta sedutora do dinheiro e defender o seu código moral, inquebrável
inquebrável e por aí em diante, né? Algo que inicialmente irrita esse jovem piloto, o Joshua, mas que vai lentamente ganhando a sua admiração, já que ele passa a querer trazer um pouco dessa simplicidade para a sua própria vida e carreira, né? E isso rende uma dinâmica bem bacana entre eles, mesmo que ela seja tão, obviamente, clichê. Mas um clichê bem feito, que funciona e é bastante sintomático desse viés do filme, né? De olhar com respeito para a geração do passado, de entender que eles ainda têm algo a ensinar para a juventude atual. É claro que essa é uma visão bastante romantizada desse passado glorioso que vem para aliviar as ansiedades do presente, mas isso funciona bem no filme justamente porque esse movimento de valorização da geração anterior é tão assumido como um exercício satisfatório de imaginação. É algo semelhante ao que ocorreu em Top Gun Maverick, dirigido pelo mesmo Joseph Kosinski, com esse carisma de um astro do passado, seja ele o Tom Cruise ou o Brad Pitt, simbolizando essa idealização de antigamente, mas não num sentido ingênuo de achar que aqueles tipos de homens realmente seriam capazes de salvar o nosso mundo de hoje, né? Na verdade, F1 lida bem com essa valorização do passado justamente por entender o apelo imaginário disso tudo, o quanto a possibilidade de a gente entregar as nossas crises na mão de figuras resolutivas assim pode acabar sendo simplesmente muito reconfortante e satisfatória de assistir. Nesse cenário, é como se nós fôssemos o Javier Bardem no filme, o diretor da Apex GP, todo atolado de problemas insolucionáveis, que de repente recupera o prazer de viver quando seus problemas passam a ser administrados por esse misterioso protagonista vencedor, numa personificação dessa vontade ocasional que a gente tem de que alguém aparecesse e resolvesse tudo por nós. E num filme voltado ao entretenimento, né, esse tipo de coisa rende uma experiência muito agradável, já que ela nos permite imaginar e viver num mundo bem mais simples, onde é possível sim que a solução para os problemas da vida surja das mãos de um protagonista que é capaz de organizar todo esse caos que é a vida no mundo real e de triunfar onde a gente nem sempre triunfa, do lado de cada tela. Ou seja, existe beleza no simplismo ilusório de um filme blockbuster, escapista e até clichê, quando ele é suficientemente bem feito. E olha que F1 nunca deixa de parecer um grande comercial autoindulgente da própria Fórmula 1, surgindo como esse panfleto de valorização de um esporte que tem ali o seu lado obscuro, né? Como todos os outros esportes, a corrupção, o elitismo, a disparidade de gênero, etc. Mas para mim não foi difícil perceber essa camada explícita de autopromoção do filme, colocar ela na sua caixinha apropriada, ali na prateleira de características mercadológicas do cinema, que a gente nem sempre quer admitir que existem, e simplesmente curtir o suposto lado bom dessa estética publicitária, que é o fato de ela realmente embelezar e hiperestilizar as coisas. No caso aqui, fazendo da Fórmula 1 a parada mais empolgante, mais divertida e contagiante possível, coisa que o filme alcança com bastante sucesso. Talvez eu ainda prefira Top Gun Maverick nesse sentido, né, que é um filme também muito publicitário na sua abordagem, valorizando a aeronáutica americana, por exemplo, mas que ainda me soa um pouco menos artificial nessa construção panfletária, talvez porque eu sinta que ali o elemento mais valorizado mesmo seja o entusiasmo do Tom Cruise pela aviação, principalmente pensando que era ele mesmo ali no cockpit daquelas naves. Em Fórmula 1, eu não diria que o Brad Pitt é igualmente apaixonado por esse esporte, mas só que ele está emprestando a sua qualidade de astro para legitimar esse projeto todo, e eu me dou satisfeito por isso também. Para quem, como eu, só usa carro para ir do ponto A ao ponto B, é legal brincar de ser um apaixonado por esse universo automobilístico, principalmente quando o filme em questão apresenta tanto cuidado em retratar essa experiência super intensa das corridas em alta velocidade. Mas diz aí nos comentários o que você achou de F1, vamos continuar essa discussão, e se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, apertar o botão de hype aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo.